Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme Domingues, sou aluno do quinto período aqui da Faculdade São Leopoldo Mandique de Araras e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa pesquisa. Essa pesquisa fala sobre a influência da poluição atmosférica sobre as doenças do trato respiratório mais prevalentes na cidade de Araras. Participaram dessa pesquisa a coautora Giovana Santin Zufelato, a nossa orientadora, professora doutora Tássia Fraga Bastos, e a nossa co-orientadora, professora mestra Elizabeth Regina de Melo Cabral. Antes de iniciarmos a introdução do trabalho, eu gostaria de dizer o porquê fizemos essa pesquisa. Quando nós viemos para Araras, eu e meus colegas nos deparamos com uma qualidade do ar diferente do que estávamos acostumados. E por isso, muitos de nós desenvolvemos problemas respiratórios, como asma e rinite. Além disso, pensando na população de Araras, é importante fazermos essas pesquisas porque elas nos proporcionam dados suficientes para construir ferramentas capazes de mudar esse cenário. Haja vista que a Faculdade São Leopoldo Mandique de Araras está incluída no programa Mais Médicos, que tem como essência pensar no bem-estar da população na qual está inserida. Então vamos lá para a introdução do trabalho. O aumento das concentrações dos gases e poluentes atmosféricos, eles começaram a aumentar no século XVIII. Por quê? Foi nesse período em que a gente teve a primeira revolução industrial. Porém, quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe que esse aumento ele foi um pouco mais tardio, porque a industrialização aqui ela teve início no século XX. Vale destacar que essa industrialização ela aumentou no governo do Juscelino Kubitschek. Por quê? Esse presidente ele foi responsável pela abertura da economia, fazendo com que várias indústrias estrangeiras viessem para o Brasil, principalmente as indústrias automobilísticas. Com isso, tivemos o aumento de automóveis circulantes e, consequentemente, o aumento da poluição. Além disso, é importante a gente destacar que o estado de São Paulo ele concentra o maior número de indústrias. E essas indústrias elas não permaneceram ali na capital, elas sofreram um processo de interiorização, ou seja, foram em direção às cidades do interior do estado. Em Araras não foi diferente. Pensando nisso, é importante a gente ver o impacto dessa vinda dessas indústrias para o interior na saúde da população. Também, analisando a literatura já descrita, vimos que os principais poluentes atmosféricos são o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio e materiais particulados. Todos esses têm algum efeito sobre a saúde. E quais são os principais efeitos sobre a saúde que vimos que a poluição atmosférica está relacionada? Então, nós temos sintomas e crise de asma, infecções respiratórias baixas, sibilos, angina pectoris, tosse, hipersecreção pulmonar. Temos também infecções de vias aéreas superiores, irritações nos olhos e gargantas e narinas, tudo isso podendo influenciar negativamente na vida da população. Além disso, também temos os cânceres de pulmão. Vale destacar que Araras concentra algumas das mais antigas agroindústrias de cana-de-açúcar do país, desde a década de 40. Por exemplo, Araras ela tem 4 usinas de cana-de-açúcar ao redor, além de grandes outras indústrias, como a Nestlé, a qual ela fica localizada no perímetro urbano. Quais foram os objetivos do nosso estudo? Então, o objetivo geral foi analisar a influência da poluição atmosférica nas doenças do aparelho respiratório, na população do município de Araras, no período de 2008 a 2019. Além desse objetivo geral, tivemos também objetivos específicos. Quais foram? Identificar os poluentes e as doenças respiratórias mais frequentes no município de Araras, no período de 2008 a 2019. Também descrever a relação de doenças respiratórias com a poluição atmosférica no município, no mesmo período. E, por fim, apresentar a prevalência de doenças agudas do trato respiratório inferior e os fatores de risco relacionados à poluição atmosférica no município de Araras. E quais foram os materiais e os métodos usados para a construção dessa pesquisa? Então, o tipo de estudo foi um estudo epidemiológico com delineamento ecológico de série temporal, de 2008 a 2019. O local de estudo foi o município de Araras
Tipo e fonte de dados. Então, nós usamos dados quantitativos do Sistema de Informação Hospitalar, os quais estão disponíveis no Tabnet DataSUS. Nas análises de dados, fizemos médias e taxas de internações por doenças do aparelho respiratório e por causas específicas do aparelho respiratório. Todas foram calculadas usando o Excel 2020. Aqui nos resultados, podemos ver que, durante o período analisado, foram notificados um total de 5.368 casos de internações hospitalares por doenças do aparelho respiratório, sendo que a população masculina é a mais afetada, chegando a quase 2 vezes mais comparado às mulheres. Ademais, foi possível perceber que faixas etárias extremas são as mais acometidas, ou seja, crianças menores de 4 anos e pessoas acima de 70 anos são as mais acometidas por doenças do aparelho respiratório. Vale destacar ainda que a raça branca, dentre todas as raças analisadas, também foi a mais acometida. Nesse gráfico, vemos as taxas de internações por doenças do aparelho respiratório segundo o sexo, entre 2008 e 2019. Além disso, vemos que de 2008 a 2014, tivemos um decréscimo das taxas de internações. E de 2014 a 2015, um leve aumento, que, a partir de 2015, manteve-se praticamente constante. Nesse gráfico, comparamos, ao longo do tempo, a taxa de internações por doenças do aparelho respiratório segundo a idade. Mais uma vez, ressalto que a faixa etária mais acometida são as faixas etárias extremas, ou seja, de 0 a 4 anos e acima de 60 anos. Algumas explicações sobre isso já existem na literatura, como, por exemplo, essas duas faixas etárias possuem seu sistema imune debilitado, seja a criança por não ter um sistema imune completamente construído, ou seja pelos idosos, que já estão com o sistema imune debilitado. Além desse sistema imune debilitado, os idosos também têm algumas doenças de base que aumentam as chances deles serem acometidos por essas doenças do aparelho respiratório. Nesse gráfico, eu trouxe para vocês qual a doença que apresentou a maior taxa de internações durante o período analisado. Percebemos que a pneumonia, dentre todas as patologias analisadas, foi a que maior teve taxa. E quais foram as patologias que pesquisamos? Inclui asma, DPOC, influenza, pneumonia e neoplasias malignas de traqueia e brônquios. Nesse outro gráfico, vemos a mesma coisa, que as faixas etárias no extremo são sempre as mais acometidas. Além disso, percebemos aqui no gráfico 4 que as demais faixas etárias mantiveram-se praticamente constante e sempre abaixo das faixas etárias que sempre estiveram altas. E quais foram as dificuldades encontradas? Então, não foi possível a realização de entrevistas planejada no projeto, devido à falta de recurso. Inicialmente, tínhamos a intenção de fazer pesquisas com a população de Araras para saber a opinião delas a respeito da qualidade do ar. Porém, devido à falta de recursos financeiros, isso não foi possível. Além dessas entrevistas planejadas, tínhamos a intenção de fazer o geoprocessamento da distribuição da poluição atmosférica no município de Araras. Porém, isso não foi possível. Por quê? Como é possível ver aqui na foto, a estação de monitoramento mais perto encontra-se na cidade de Rio Claro, e por isso não existem dados fidedignos da cidade de Araras que nos ajudem a fazer essa relação entre a qualidade do ar e as doenças do trato respiratório mais prevalente aqui na cidade. E quais foram as nossas conclusões? Vimos que de 2008 a 2014 houve uma redução das taxas de internações por doenças respiratórias, seguida por uma estabilização nos anos subsequentes. As taxas ainda continuam bastante elevadas. Vimos que, comparado com outras literaturas, as taxas de internações por doenças do aparelho respiratório aqui em Araras são bem elevadas e que atinge os grupos etários mais vulneráveis, ou seja, as crianças e os idosos. Ainda é possível que essas taxas estejam sendo impactadas pela qualidade do ar no município, porque já existem estudos em outras regiões que comprovam essa relação. Por fim,
Sugere-se que em etapas futuras sejam coletadas essas informações a respeito da qualidade do ar do município, diretamente com a CETESB, que é a Campanha Ambiental do Estado de São Paulo, e que na presença de um financiamento, as entrevistas sejam realizadas para captar a percepção dos ararenses a respeito da qualidade do ar. Aqui foram as referências usadas para a construção dessa apresentação e do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.